O corpo governante afirma que é a voz de Jesus Cristo aqui na Terra. O corpo governante afirma que não mente, que nunca mentiu e não mente. Analisemos. Por acaso Jesus Cristo prometeu que o fim do mundo viria em 1914 e não cumpriu a promessa? Por acaso Jesus Cristo transferiu a data de 1914 para 1915 e mesmo assim não cumpriu a promessa? Por acaso Jesus prometeu que em 1925 seriam ressuscitados Abraão, Isaque, Jacó, Noé, Moisés, Daniel, Davi, etc., e não cumpriu a promessa? Se Jesus nunca mentiu e o corpo governante mentiu nestas falsas profecias, como que ele pode ter a ousadia e a petulância de afirmar que é a voz de Jesus aqui na Terra? Por acaso Jesus prometeu que de 1935 em diante, até o ano 2000, já estava completa a classe dos 144 mil aqui na Terra? E todos os ungidos dos 144 mil já eram bem idosos, e que o resto das milhões de outras ovelhas testemunhas de Jeová não poderiam comer do pão e nem beber do vinho na celebração da sua morte. Mas a partir de 2000, somente os novos membros do corpo governante é que podiam comer do pão e beber do vinho na celebração da morte de Jesus, sem poderem ser acusados de serem doentes mentais. Haja visto que o resto que passou a comer do pão e beber do vinho foram acusados pelo corpo governante como tendo problemas mentais. Por fazerem isso, por acaso Jesus mudou de ideia e passou a admitir novos ungidos jovens a partir dos anos 2000? Para poder completar a classe dos 144 mil que faz parte do corpo governante? Por acaso Jesus mandou afirmar que cada ungido dos 144 mil que morre, ele já é ressuscitado e está com Jesus Cristo lá no céu? Por acaso Jesus, que era barbudo, proibiu o uso de barba entre os homens das testemunhas de Jeová por cerca de 100 anos? E depois, em 2024, ele mudou de ideia e passou a permitir o uso de barba entre os homens. Por acaso, depois de cerca de 100 anos, Jesus mudou de ideia e mudou o princípio bíblico de que mulher sempre deve se vestir de modo diferente do homem, e que o homem sempre deve se vestir diferente da mulher. Para evitar o homossexualismo dentro do povo de Jeová. E passou a permitir que as mulheres
usem calças compridas junto com os homens para se reunirem em adoração a Jeová. Por acaso Jesus prometeu que a geração de 1914 não passaria de 1984 até 1994 sem que viesse um novo mundo pacífico e seguro e não cumpriu a sua promessa? Então, como que este corpo governante tem a ousadia de afirmar que é a voz de Jesus aqui na Terra? Como que o corpo governante tem a ousadia de afirmar que nunca mentiu e nunca mente? Por acaso Jesus afirmou por vários anos que sim, haveria ressurreição para os habitantes de Sodoma e Gomorra, e depois mudou de ideia e passou a ensinar que não haveria ressurreição para os habitantes de Sodoma e Gomorra. E depois tornou a mudar de ideia e passou a afirmar que sim, haveria ressurreição para os habitantes de Sodoma e Gomorra. Será que a voz de Jesus iria cometer tantos erros assim? O que você acha disso? Será que a voz de Jesus, que sempre proibiu que a mão esquerda não deve saber o que a mão direita faz de bom para os seus semelhantes, ao mesmo tempo exigia que cada testemunha de Jeová preenchesse um relatório pessoal com seu nome, registrando todas as horas de serviços em prol do bem dos seus semelhantes? Isso por dezenas de anos a fio. Será que a voz de Jesus de repente mudou de ideia e parou de exigir que as testemunhas de Jeová colocassem seus nomes pessoais em seus relatórios mensais de quantas horas faziam de coisas boas para seus semelhantes? Será que a voz de Jesus mudou o princípio bíblico de que um voto feito a Jeová deve ser cumprido para sempre? E um salão do reino dedicado à adoração de Jeová é o mesmo que um voto feito a Jeová. Mas que isso seria uma exceção à regra, que poderia ser desdedicado, quebrado o voto. E vender ou alugar esse salão do reino para outras atividades que não fosse a de adorar a Jeová neste local. Será que a voz de Jesus mudou o princípio bíblico de que Jeová não permite a paga de uma prostituta para o templo de Jeová? E o que você me diz destes salões do reino dedicados à adoração de Jeová, que passaram a ser vendidos ou alugados para a Babilônia ou a grande meretriz de Apocalipse? Será que a voz de Jesus estaria encarnada mesmo no corpo governante que fez tudo isso e tem feito isso no dia a dia? O que você acha disso? O que você acha de um corpo governante que afirma ter a voz de Jesus aqui na Terra e vive num paraíso literal tipo Hotel 5 estrelas? Com todo o conforto possível, sendo que Jesus afirmou que não tinha nem onde deitar a cabeça? Sendo que o hotel de Jesus era o Monte das Oliveiras, sim,
Jesus dormia no Monte das Oliveiras, sem nenhum teto, para protegê-lo da chuva ou do frio. Veja Lucas 21:37. Depois deste discurso, você ainda continua acreditando que o corpo governante é a voz de Jesus aqui na Terra? Depois deste discurso, você ainda continua acreditando que o corpo governante nunca mentiu e nunca mente? O que você acha?